Inclusive, só lembrando, tem um grupo do Telegram aí embaixo. Se você não faz parte do grupo do Telegram, bota uns quizzes. Inclusive, teve um quiz sobre auxiliary verbs antes de eu fazer essa aula aqui, lá no Telegram, tá? Então, lembra o seguinte, o auxilia é a palavrinha que vem antes da frase. Mas, teacher, você tá falando que do, das e did são auxilia, mas não é o verbo fazer? Também. Como assim? Eles têm a mesma forma, tá? Escrevem do mesmo jeito. Se eu quero falar, por exemplo, ele faz o dever de casa, né? The homework. Seria assim. He does the homework, né? Aí por que does? Porque does é a forma do auxiliar do, né? Ou do verbo do, no caso. Esse aqui é o verbo, tá? Esse aqui ele tá como verbo. Aqui tá ele é um verbo. Então, ele faz o dever de casa, certo? Só que às vezes você vai ver ele no início da pergunta e ele não significa absolutamente nada. Inclusive, você pode ver os dois na mesma frase. Como assim? Você pode ver, por exemplo, does he do the homework? E aí, a first glance, né, na primeira olhada, você acha, não, tá errado. Você escreveu do duas vezes aí. Does e do? Não. Esse do aqui é o verbo. Esse does aqui é o auxiliar. Ai, não tô entendendo. Calma que a gente vai chegar lá pra você entender. Eu só quero que você veja que em algumas frases você vai encontrar essa forma do ou das como verbo, ou essa forma do ou das como auxiliar. Se esse verbo aqui mudasse e fosse, por exemplo, watch TV, ao invés disso aqui fosse watch TV, o verbo ia mudar, não teria dois dos, só teria o das. O das continuaria ali. Ele é o verbo, eu tô perguntando, faz ele assistir TV? Não. Tô perguntando, ele assiste TV, só que tem o das ali. Calma aí que você vai entender agorinha, não vai demorar nada, você já vai entender. Primeiro você tem que saber o seguinte, primeiro você tem que saber conjugar o verbo, e eu acredito que você saiba, até porque em inglês não tem basicamente conjugação de verbo, né? Tem duas formas de verbo que a gente tem que aprender e basicamente serve para qualquer outro verbo. Que é as formas para I, you, we, they, e para he, she ou it, que geralmente são as mesmas. E aí o que é que acontece? Se você pega essa frase aqui, por exemplo, ó, I watch TV, significa eu assisto TV, certo? Você teve que fazer alguma coisa? Não. Se você for lá traduzir essa frase, vai estar eu assisto TV. Não tem nada demais nessa frase. Quando você coloca he, o verbo já muda, parece até outra palavra, fica watches. Inclusive o watch significa, tem a mesma escrita para relógio, tá? Mas não é relógio, aqui está no caso de verbo. Então, he watches TV. Por que adicionou esse ES? Aí tem a regrinha, sempre que você tiver he, she ou it, você vai adicionar ou um S, ou ES, ou IES. Depende da palavra, e você pode pesar no Google a regra se você quiser. Aqui eu só quero que você entenda que para he, a gente muda o verbo. Nesse caso fica watches, né? Só que quando você vai fazer a pergunta, aí tá aqui a setinha, eu vou refazer essa setinha aqui. Tá bem reto, inclusive, você pode ver. E essa pergunta, ela não é feita do jeito que ela tá escrita assim. Como assim? Aqui tá escrito, does he watches TV? Essa pergunta não é assim. Essa pergunta é assim. Does he watch TV? Ah, não, mas peraí, aí você tá sendo hipócrita, né? Tá sendo hipócrita. Totalmente hipócrita. Por que você fala que na afirmativa eu falo he watches TV? Aí tu vai perguntar e tu muda. Aí hipocritismo aí, ó. É porque quando você vai fazer a pergunta, você tem um auxiliar. O auxiliar, ele não significa absolutamente nada. Quer ver? Se eu puxar aqui do tradutor, does she do her homework? Você vai ver que está traduzido literalmente she, ela, do, faz, her homework, a lição de casa, no caso dela. Está tudo traduzido. Então o que é que significa aquele does ali? Nada. Ele é um artifício. Pensa o seguinte, pensa que o verbo, ele é tipo um monstro do Ben 10. E aí, dependendo da situação, o Ben 10 ele tinha que se transformar em um monstro diferente. Assim acontece com o verbo. Se ele tiver nas formas I, you, we, they, ele fica de um jeito. Se ele tiver na forma he, she, it, ele vai ficar de outro jeito. Como eu te mostrei agora no verbo watch, vai ficar watches. E aí, o que é que acontece? Quando você entra com o das, é como se você, sei lá, o Ben 10 entrasse numa briga, só que vem vários Power Rangers atrás pra proteger ele. Ele não vai mais precisar mudar a forma dele. Tem os Power Rangers lá pra proteger, eles que lutam lá, ele fica lá
comendo pipoca assistindo. Então, o auxiliar, ele não significa nada. Ele tá lá só pra o que ele quer, o que ele gosta, tá? Ele tá lá pra tirar esse trabalho do verbo. Pensa que o das ou do, dependendo, né? Porque se fosse I aqui, não seria das, né? Seria do. Ele tá lá justamente para ser o Power Ranger do Ben 10. O Power Ranger do verbo. Então, o verbo aqui, ele não vai precisar mais se mudar. Por quê? Porque tem o das lá, tem o auxiliar lá. Então, o das ele não significa nada. Então, como eu mostrei aqui, ó, você tem does he do the homework. Você tem palavras que se parecem, só que aqui ele está como verbo e aqui ele está como auxiliar, certo? Se você mudasse aqui, como eu falei, poderia ser watch TV, você tem outro verbo agora e o auxiliar continua na pergunta, tá? Então, se eu for fazer outra pergunta aqui, por exemplo, eu posso perguntar do you live in Sorocaba? Essa pergunta, ela não está com das, por quê? Porque ela está com you, e para you o auxiliar é do, não é das. Das é justamente o auxiliar para he, she ou it, tá? Você está vendo esse ESzinho aqui, ele está fazendo o papel do ES que entraria aqui, ou do S se fosse outra palavra, tá? Então, entendido isso, espero que o vídeo não esteja ficando muito longo, mas vamos lá. Entendido questions com he, she ou it, agora eu quero que você entenda o seguinte. Tem uma coisa em português, isso que é bem importante, tá? Você saber. Double negative. Tem uma coisa em português que é o duplo negativo. E a gente faz isso e tá totalmente ok. Por exemplo, eu posso falar eu não tenho nenhum dinheiro. E aí você tá vendo que eu tô negando duas vezes, ó. Eu não tenho nenhum. Se você for parar pra pensar, não faz sentido, né? Eu não tenho nenhum. Então, se você não tem nenhum, é porque você tem algum, né? Aí você entra numa filosofia um pouco complicada, mas se você não tem, é porque você não tem nada, certo? E aí você tá negando duas vezes de novo. Não tenho nada. Ou seja, você tem alguma coisa. Só que em português isso não importa, porque a gente fala isso, assim. Não tem problema. Já em inglês não, você não nega duas vezes. Então, em inglês seria como se você dissesse eu não tenho qualquer dinheiro, ou eu não tenho algum dinheiro, tá? Porque você não nega duas vezes. Então, você não falaria, por exemplo, I don't have no money. Por quê? Porque você tem o auxiliar tirando o papel do verbo. Tem os Power Rangers lá falando verbo, Ben 10, não precisa lutar, eu vou te proteger. Então aqui é a mesma coisa. Então o auxiliar ele já está negando, então você não precisa negar. Então se você não vai negar, você não vai falar nenhum, você vai falar o quê? Algum. Seria o contrário de nenhum, né? Seria algum. Na verdade o contrário de nenhum seria todos, né? Mas você entendeu o que eu falei. Então I don't have any money. É isso que a gente fala. Inclusive, eu lembro da primeira vez que eu vi essa frase, se eu não me engano, ela está escrita exatamente desse jeito. Acho que no primeiro episódio da série Arrow, onde o cara ele faz um colar, ele mesmo faz um colar para uma mulher que ele gosta lá. E aí o cara pergunta por que ele não poderia, por que ele não dá um colar, né, mais caro e tal. Ele falou, pô, eu não tenho dinheiro, aí eu fiz. Então ele fala essa frase, I don't have any money. E aí eu fiquei, peraí, cara, que não faz sentido. Eu não tenho algum dinheiro. Por que ele tá falando isso? Eu não tenho qualquer dinheiro, não faz sentido. Não seria eu não tenho nenhum, tipo, I don't have no money? Seria, mas em inglês a gente não nega duas vezes, então seria I don't have any money. A mesma coisa acontece no passado. Aí se você já manja, porque você vai entender o que eu tô falando. Porque se você for falar, por exemplo, eu não gostei do filme. Eu não gostei do filme. I gostei. Pensa o seguinte, ó, o verbo gostar é o quê? Like, né? Gostei no passado, liked, certo? The movie. Pensa o seguinte, se você tivesse gostado, como é que você iria falar? I liked the movie. Certo? Só que aqui o like
ele não vai ficar com o ed, que seria o like no passado. Liked. Por quê? Porque, de novo, ó, você tem o Power Ranger. Qual que é o Power Ranger dessa frase? É o auxiliar. Ele significa alguma coisa na frase? Não, se você for traduzir é eu não gostei do filme. Então ele não significa nada. O did não tá nada. Se você separar, botar did not, o did, quando você for traduzir lá, jogar no tradutor, que nem eu fiz agora, ele não vai significar nada. Vai estar lá eu não, que é o not, gostei do filme. Então por que o did tá lá? Para tirar o trabalho do verbo. Então esse verbo ele não vai precisar ficar com ed. Então ele vai ficar como? I didn't like the movie, tá? E essa frase aqui ela fica errada e essa aqui é a certa. Então, I didn't like the movie. Você percebe que o auxiliar já está fazendo o trabalho de negar? O verbo não vai precisar fazer. Beleza? Então, quando você encontrar isso em alguma questão, em alguma coisa, é assim. Show? Vamos lá, o próximo tópico. When to use. When to use. Queria ir para cima, mas eu vou continuar aqui embaixo. Quando usar, então? Por que eu não falei do verbo to be ainda? Porque o verbo to be você vai entender agora, que é muito fácil. Se você não sabe o que é o verbo to be, você tem que voltar um pouquinho. Tem no YouTube aí tem sua primeira aula de inglês. Eu ensino lá. Vai lá. Mas o verbo to be, ele significa estar ou ser. E aqui, no presente, como é que ele ficaria? De present, tá? Is ou are. Aí lembra, are ou am, né? Pode ser am, mas am é pra I. Pra you, we, they seria are, né? We are, they are, you are. Já no past, vou botar PAS, seria was e were, respectivamente, né? Então seria was para I, you, we, they. I was, you não. I was, he, she, it was. You, we, they, were. Tá? Se você não sabe, não tá entendendo isso que eu tô falando, volta lá na primeira aula que aí você entende o verbo to be. Aqui é só para tirar essa dúvida sua. Então, quando você for montar uma frase e você quer perguntar, você é um professor? Então, are you a teacher? Você percebe que nessa frase eu quero perguntar se você é. Então, qual que é a principal coisa da minha frase? É perguntar se você é. Então, é o verbo que eu quero. Então, nessa frase você vai usar o verbo to be. Estaria errado você escrever do you a teacher. Porque aí esse do não seria nem um auxiliar, porque ele não está acompanhando nenhum verbo. Não tem verbo na frase, ó. Do you a teacher? Inclusive, se você falar, significaria outra coisa. Se quiser, você pesquisa aí. Mas do you a teacher não faz sentido. Tem que ter um verbo. O do, o auxiliar, ele requer um verbo. Tá? Ele é só um auxiliar. Beleza? Então, se você quer perguntar, ele é um professor ou ele está fazendo alguma coisa, por exemplo, ele está bem? Você perguntaria como? Is he fine? Or good? Né? Poderia ser doing good também. Geralmente a gente usa mais. Mas is he fine ou is he good? Você está percebendo que eu quero perguntar se ele é ou se ele está bem? Então, está, ó, tá seguindo essa regrinha aqui, ó, to be, está ou ser. Minha pergunta tem o verbo ser ou estar, eu uso o quê? O verbo ser ou estar, o verbo to be. Então, na frase, você não vai ter auxiliar, você vai ter o verbo to be. Porque você não precisa de auxiliar. Porque a pergunta já é o verbo. Ele é ou ele está, beleza? Agora, se você tem outro verbo, aí você usa o do. Então, quero perguntar, por exemplo, ele assiste Breaking Bad? Como ficaria eu afirmando isso? He watches Breaking Bad. Yes? He watches Breaking Bad. Se eu quero perguntar, eu boto auxiliar. Qual que é o auxiliar de he? É does. E aí, como você tem o auxiliar, você não precisa que o verbo mude. Então vai ficar does he watch Breaking Bad. Show? Fácil. Por que não tem o to be aqui? Porque ele assiste Breaking Bad, não tem o verbo ser ou estar em nenhum momento nessa frase. Então você não vai ter o verbo to be aqui. Não seria was he ou is he
watch Breaking Bad? Essa frase não faz sentido, velho. Se você botar is he watch Breaking Bad, você tá perguntando, ele assiste? Você tá colocando dois verbos numa frase, numa pergunta. E isso não faz nenhum sentido, velho. Você tá perguntando, ele assiste ou ele assiste Breaking Bad? Não faz sentido. Porque o seu verbo, o verbo que você quer é assistir. Você quer perguntar se ele assiste. Então você já tem esse verbo. Agora você precisa do auxiliar, tá? Se você quer perguntar, por exemplo, ele é ator do Breaking Bad, por exemplo, você encontrou o ator do Breaking Bad na rua, e você quer perguntar se ele realmente é um sósia. Então você vai perguntar, is he the actor of Breaking Bad? Is he the actor? Porque você quer saber se ele é. Você tá percebendo que tem o aí? Ser ou estar, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ser ou estar, ó. Tá aqui de laranja agora, virou um amarelo, né? Tá de laranja. Ser ou estar. Tem ser ou estar, a sua pergunta vai ter o auxiliar ou o verbo to be? Verbo to be. Se você tiver outro verbo, vai precisar do quê? Do auxiliar. Beleza? Então aqui, no caso, o Ben 10 teve que se virar no monstro porque não tinha outro Power Ranger para proteger ele, velho. Então ele não precisa do Power Ranger, ele não precisa do auxiliar, porque ele virou um monstro, o relógio estava carregado, entendeu? Mas às vezes, o relógio do Ben 10 descarrega, que é quando você tem outros verbos. E aí ele precisa do Power Ranger para defender ele. Né? Que vai ser, no caso, o auxiliar verbo. Tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os exemplos. E você vai fazer esses exemplos colocando o auxiliary verb ou o verbo to be. Eu espero que eu tenha sido claro, porque na minha cabeça, como professor, é muito mais fácil. Então, como alguém que já aprendeu, para mim aparenta muito mais fácil o que eu falo. Mas às vezes, para você, eu não mencionei alguma coisa que era muito importante para você conseguir entender o que eu estou falando. Aí você chega, digita aí nos comentários ou chega para mim no privado e pergunta por que isso é assim, eu não estou entendendo ainda isso. E aí eu venho e explico, tá bom?